A paz do Senhor Jesus, amados queridos irmãos. Louvamos a Deus por poder estar participando desse momento de estudo da Palavra de Deus e vamos estudar a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical, a classe dos adultos, lição do dia 26 de novembro de 2017, que traz como assunto arrependimento e fé para a salvação. Arrependimento e fé para a salvação. Continuando esse estudo dessa revista do último trimestre de 2017, que fala sobre a obra da salvação. E neste domingo será estudado então sobre o importante assunto relacionado à salvação, que é o arrependimento e a fé, essenciais para que o homem desfrute da salvação pela graça de Deus. Nós sabemos que a salvação é dom de Deus, ela é dada pela graça de Deus, a salvação vem de Deus, e o homem não a adquire por méritos próprios, por obras ou qualquer outra coisa que parta de si mesmo. Todavia, essa obra operada por Deus, ela traz em si alguns componentes que são operados na vida do homem pelo Espírito Santo. E entre eles está o arrependimento. E o arrependimento, a própria lição traz uma definição de arrependimento que basicamente significa uma mudança de mente, uma mudança interior. Portanto, uma mudança radical dentro do ser humano. O arrependimento traz também no seu bojo a contrição pelo pecado, a tristeza pelo pecado. O apóstolo Paulo, ele fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, sobre a tristeza que é segundo Deus, ou mediante Deus, ou por Deus, que opera o arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento está muito ligado à contrição. É muito mais do que um simples remorso pelo pecado, mas é uma tristeza pelo pecado, de ter quebrado mandamentos de Deus, de ter transgredido contra o Senhor, porque todo pecado que nós cometemos, em primeiro lugar, ele é algo contra Deus. Mesmo quando nós transgredimos e pecamos contra o nosso próximo, o pecado sempre será, em primeira instância, uma quebra da lei de Deus, uma transgressão primariamente contra o próprio Deus. E para que o homem seja salvo, para que ele receba o perdão e a vida eterna prometidas por Deus através de Jesus Cristo, é necessário que esta pessoa passe por esse processo de transformação, de mudança interior, que é chamado de arrependimento. E a Bíblia está repleta de episódios relacionados a arrependimento. Aliás, os profetas do Antigo Testamento, eles eram pregadores do arrependimento.
Nós temos um quadro mostrado em muitas passagens do Antigo Testamento que o povo de Deus voltavam as suas costas para Deus, desviavam-se da lei do Senhor, tanto os seus reis quanto o próprio povo e até mesmo, muitas vezes, a liderança religiosa da nação se distanciava de Deus. E nesse ambiente de distanciamento de Deus, Deus levantava profetas, e estes homens eram usados pelo Espírito Santo para que trouxessem uma mensagem de retorno, uma mensagem de conversão. E aí está outra coisa muito relacionada a arrependimento, que é conversão. Porque a mudança interior leva-nos a uma mudança de curso na nossa vida, de atitudes, de ações. Os profetas do Antigo Testamento, então, eles clamavam, buscando fazer o povo voltar-se para Deus em arrependimento. Essa é a mensagem, a mensagem praticamente básica dos profetas, era trazer o povo de volta para Deus, para o caminho certo, para o lugar certo, para a obediência a Deus. E, novamente pensando na questão do Antigo Testamento, nós percebemos que muitos desses clamores proféticos, eles não foram atendidos e as consequências foram trágicas, danosas para o povo de Israel, culminando com o cativeiro assírio e, posteriormente, relacionado ao povo de Judá, o cativeiro babilônico, porque o povo não atendia à voz de Deus. Essa é a mensagem que transcorre-se no Antigo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ter o último representante dos profetas da Antiga Aliança, que foi João Batista. Qual era o clamor de João Batista? Era o arrependimento. Diz a palavra de Deus que, ao pregar no deserto da Judéia, ele buscava colocar no coração das pessoas que eles se voltassem para Deus. Aliás, esse era o seu papel como uma voz, como o arauto de Deus que clamava no deserto. Ele era aquele que foi enviado diante da face do Senhor, o precursor do Messias, para que pudesse, segundo as Escrituras, preparar o caminho do Senhor, ou um povo disposto para receber o Senhor. E esse povo disposto seria aqueles que se arrependessem. E a pregação de João Batista era a pregação do arrependimento. Até mesmo o batismo que ele efetuava nas águas do Rio Jordão era chamado de batismo de arrependimento. E ele usava sempre também uma expressão que não era exclusiva dele, mas que está relacionada em outras partes da Bíblia também, a produção de frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a pessoa realmente arrependida vai viver de uma maneira diferente. Então é uma mudança interior que promoverá, sim, uma transformação exterior notável e visível a outras pessoas. Tanto é verdade que, quando algumas pessoas fizeram perguntas a João, como eles deveriam se proceder, o próprio João Batista, então, dava orientações. Por exemplo, com relação aos soldados que buscavam o seu batismo e orientações com relação ao arrependimento, as orientações de João eram: vocês
se contentem com o soldo de vocês. Ele dizia também a outras pessoas, aos publicanos que ia também para o seu batismo, para que eles não cobrassem juros exacerbados, e por aí então ele dava uma orientação com relação a como deveria viver a pessoa realmente arrependida. Então essa mudança interior, esse arrependimento, ele é basicamente um componente que opera simultaneamente nesse processo, se é que podemos chamar assim, esse processo da salvação. Só que é interessante nós observarmos também que a Bíblia coloca arrependimento e crença e fé muitas vezes lado a lado. Está lá em Mateus ou Marcos capítulo 1, verso 15 e Mateus capítulo 21, versículo 32. São dois textos que mostram o arrependimento e a fé caminhando juntos. Por quê? Porque para entrar no reino de Deus, o arrependimento simplesmente humano não é suficiente. O arrependimento que importa é o arrependimento operado por Deus, mediante Deus. Aquilo que falei há pouco, a tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E esse arrependimento, ele é acompanhado de crença, de fé em Deus. Por quê? Porque esse arrependimento, ele ocorre quando o homem é confrontado com a palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. É necessária a ação do Espírito Santo, sim, porque o coração do homem é duro. A ação do Espírito é indispensável para que possa haver a salvação da vida de uma pessoa. Então, quando a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, inclina-se a essa mensagem, o Espírito Santo já está operando e trabalhando para que essa pessoa venha alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós precisamos ser confrontados pela mensagem de Deus para nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. Não foi assim com Davi? Davi, ele pecou, diz a Bíblia, ele transgrediu mandamentos da lei de Deus, quando ele adulterou com Batseba e quando ele ordenou a morte de Urias, um de seus valentes. E ficou por isso mesmo. Mas, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, que trouxe a ele uma mensagem de Deus, imediatamente Davi veio arrepender-se. E nós temos um clássico escrito de arrependimento que saiu de Davi, que foi o Salmo 51, que foi justamente nesse momento que ele estava vivendo após ter sido confrontado pelo profeta, pela mensagem de Deus, e ele então ali roga a Deus que renovasse nele a alegria da sua salvação e não retirasse dele o Espírito Santo e devolvesse a ele novamente um espírito reto. E ele cria que Deus assim o faria, baseado no que ele sabia das misericórdias de Deus. Porque ali mesmo no Salmo 51, ele disse que Deus não rejeitaria ou não rejeita a um coração quebrantado e contrito. São outras duas palavras importantes com relação a arrependimento. O quebrantamento e a contrição e a fé de saber que Deus vai se voltar para o pobre pecador que está arrependido. Porque quando há arrependimento, o homem vai se achar totalmente indigno de qualquer manifestação de misericórdia. Mas é aí que entra a fé,
na mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho mostra que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou e nos deu o Senhor Jesus Cristo. Então, no momento do arrependimento, nós olhamos para as nossas misérias e debilidades e indignidades, mas ao mesmo tempo a fé nos faz olhar para a porta de esperança aberta por Deus, que foi o seu Filho que Ele deu, porque amou o mundo de tal maneira. Então, nesse amor bendito, nesse momento de extrema contrição e arrependimento, brilha a luz da fé para que possamos crer em Jesus Cristo e sermos salvos. Então, o arrependimento bíblico é esse acompanhado pela fé. Quando tudo parece perdido, brilha a fé nos dando uma esperança. Não em nós, porque não temos esperança alguma em nós, mas esperança em Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Então a lição fala sobre o arrependimento, a ação do Espírito Santo, no seu ponto 1 também, e no ponto 2 fala sobre a fé como um dom de Deus, como resposta do ser humano. Sim, a fé, que eu acabei de falar sobre isso. Em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus caminha pela estrada da fé. Deus se agrada da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. A graça de Deus se manifesta e nesse processo bendito a fé entra em ação e a fé toma posse de todo esse dom maravilhoso concedido por Deus. Porque nós devemos crer naquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E essa fé, ela produz a justificação. Nada em nós. Por isso que o salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. O que temos nós para oferecer a Deus para que Ele nos retribua? Não temos nada. Deus fez tudo por nós. Nós simplesmente aceitamos e recebemos e cremos no que Deus fez. Foi assim com Abraão. Diz a Bíblia que ele creu no Senhor e foi isso imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Creu no Senhor. Então, para sermos salvos, precisamos crer. E nesse crer não se exclui o arrependimento, que caminha junto, porque nós temos que reconhecer o nosso pecado. Porque se não reconhecemos quem somos, não vamos entender por que Jesus nos substituiu. Porque Ele teve uma morte expiatória, uma morte vicária em nosso lugar. Ele só pagou o preço por nós porque nós estávamos numa condição terrível. O ser humano está em uma condição terrível de um mal incurável por si próprio, que é o pecado. Mas Jesus tomou o nosso lugar, pagou o nosso preço, fez-se maldição por nós, para que nós nos pudéssemos tornar-nos filhos de Deus, adotados na família de Deus, reconciliados com Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus. Porque a justiça de Deus é Cristo. E quem crê em Cristo é justificado.
Então, nesse agir maravilhoso de Deus, Deus colocou o arrependimento, porque através do arrependimento, eu volto a dizer, eu reconheço quem eu sou e pela fé eu reconheço quem Cristo é. E em Cristo eu então sou salvo. Agora, o arrependimento, ele tem esse aspecto na salvação, mas ele acompanha toda a nossa vida. Nós devemos viver sempre arrependendo-nos. É uma forma de viver, sempre dependendo de Deus, sempre evitando o mal. Aí entra uma outra palavra importante, que é o temor. Viver arrependendo-se é viver andando no temor do Senhor. Embora pequemos, porque o apóstolo João fala que não há quem não peque, e se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso, mas nós estamos sensíveis por um espírito arrependido. O viver arrependendo-se é ter um espírito sensível ao Espírito Santo que nos leva à confissão de nossos pecados e à purificação pela fé no sacrifício que Jesus fez, pelo seu sangue precioso que ele derramou na cruz do Calvário. Então, quando nós pensamos no arrependimento, nós devemos entender como isso foi importante. Por exemplo, eu já citei que João Batista pregou arrependimento, o próprio Jesus pregou arrependimento, Pedro, no seu primeiro sermão, ele falou de arrependimento, e o apóstolo Paulo, que empreendeu maravilhosas viagens missionárias, também pregou arrependimento. As referências bíblicas seriam Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, Mateus capítulo 4, versículo 17, Atos 2, 38 e Atos 17 e 30. São textos que mostram que o arrependimento foi pregado por essas pessoas, inclusive pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho tem que incluir arrependimento, senão não haverá verdadeira fé e não haverá, consequentemente, real salvação, se não houver arrependimento e não houver fé. Ponto 3 da lição fala do arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. E nós falamos sobre isso. E também o arrependimento e conversão. E eu vou deixar duas referências no livro de Atos dos Apóstolos para você, que é Atos capítulo 3, versículo 19, e Atos capítulo 26, versículo 20, que também fala sobre arrependimento e conversão, que é a mudança de rumo. Conversão é alguém estar numa direção, vai para o norte, e ele se converte, ele volta as costas para o norte, e então caminha no sentido contrário, no caso, para o sul. Então, através da conversão, que também ocorre simultaneamente ao arrependimento, nós mudamos de rumo na nossa vida. E é isso que Paulo exaustivamente mostra nas suas epístolas, que ele escreve e expõe a doutrina da vida cristã. E ele diz que quem roubava não rouba mais, quem furtava não furta mais, quem mente não mente mais, ou seja, uma nova vida. Nós temos um texto clássico sobre isso, que é Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então nós, como pecadores, vivíamos na estrada das obras da carne, estrada suja, cheia de prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, bebedices, feitiçarias, inimizades, iras, pelejas, porfias, dissensões, heresias e por aí vai, coisas semelhantes a estas, usando a linguagem de Paulo. Esse era o nosso caminho, mas nós nos convertemos e mudamos, viramos as costas para essa estrada suja e entramos num caminho brilhante, como nós cantamos no hino da harpa cristã, por um caminho brilhante vou, de majestosa luz, por um caminho que já trilhou
nosso Senhor Jesus. Esse é o caminho do fruto do Espírito. Então nós andamos agora no caminho santo, no caminho alto, no caminho sublime, trilhado por Jesus Cristo, e neste caminho nós desenvolvemos o fruto do Espírito Santo. E isso então mostra a nossa conversão a Cristo de verdade. Então louvamos a Deus, porque tudo começa com a graça salvadora, o arrependimento e a fé, e uma nova vida para ser desfrutada em Cristo Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe você.